Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal A Natureza Me Encanta. No vídeo de hoje, vamos mostrar como plantar os raminhos dessa suculenta pendente, que é o Plectranthus prostratus, ou seja, o boldinho suculento. Então, vamos ao passo a passo de como plantar esses ramos, né? É uma planta pendente, é bem suculenta as folhinhas, ó. Esse aqui é conhecido, né, popularmente como boldinho, né? Boldinho suculento. Você pode ver que aqui, ó, o tom dessas folhas, né? Ela tá mais na sombra, pega só um sol filtrado, então ela, desde que eu ganhei essa muda, ela já é um tom mais arroxeado aqui, ó. Como vocês podem ver aqui nos raminhos, ó, é mais arroxeado. É bem gorduchinha as folhinhas, ó. Aqui atrás dessas mini pétalas, né? É um pouco anervurado, né? Aquela bem gordinha. Se dá pra ver. É mais nervurada, é uma folhinha bem gorduchinha. E nesse tom de verde, né? Puxando pro arroxeado. E esses raminhos eu ganhei eles já faz uns 15 dias, mais ou menos. Eu coloquei nesses potinhos aqui improvisados, que eu não tinha um vaso pronto ainda. Então, aqui foi 2 raminhos que eu ganhei, ó. Apenas 2 raminhos. Então, eu vou plantar eles. Aqui eu tenho um vaso, ó. Se dá pra ver direitinho. Tem esse vaso aqui, é uma cuia pendente. Ele tem um furo de drenagem. Aqui dentro, coloquei esses pedacinhos de cerâmica, né? Pra ajudar aqui na drenagem. Tem uns caquinhos de tijolo também. E esse vaso é um vaso que vai ficar pendente, né? Pendurado. Aqui temos a mistura, né? A mistura que eu gosto de fazer para plantar minhas mudinhas, enfim. Praticamente quase todas as plantas é esse aqui. É só algumas que às vezes vai precisar de mais areia, né? Mais na mistura que eu vou estar modificando. Mas aqui tem, ó, pedaços de carvão. Vou triturando eles, o carvão limpo, né? Aqui tem areia. Tem terra, né? Tirado aqui do sítio mesmo, ali no quintal. Tem esterco bovino. O esterco bovino, ele tá em decomposição já. Então, ele tá aqui no meio como se fosse terra mesmo. De tão, assim, decomposto que ele já está, né? Então, e tem areia também. Areia grossa, ó. Praticamente é assim que eu preparo pra tá plantando minhas mudinhas. E tem dado certo. Mas se você não tiver condição de ter a sua própria misturinha, né, orgânica aí, a sua própria terra para plantar, você pode estar comprando de acordo para cada planta. Mas aqui, como eu tenho, eu gosto de estar aproveitando, né, economizando. E as plantas, elas têm se adaptado. E que eu vou encher até a borda do vaso. Preencher aqui e depois, conforme for regando, ele vai abaixar um pouco, né? Aí depois eu posso estar completando se precisar. Tirar esse torrão aqui. E assim ficou. Reservar ali que se precisar de mais. Então assim ficou. Já completei, né? Aqui. E agora vamos plantar, né? Os raminhos. Como eu falei, já tem uns 15 dias mais ou menos que eles estão aqui. E eles já começaram a nascer brotinhos, ó. E essa planta, eu pesquisei sobre ela. Vou deixar na descrição aqui do vídeo um pouco mais sobre ela. Porque também é a primeira vez que eu tô cultivando. E eu sei que ela é pendente e
que essa planta gosta de... Ela pode ser cultivada no sol, né? Ou meia sombra. Mas é uma planta, é uma suculenta, né? Pendente, que se adapta mais no sol. A rega, como a gente sabe, né? A gente não precisa regar constantemente, né? Para deixar a ponto de apodrecer a planta. Aqui, ó, eu vou cavar um buraquinho aqui e vou plantar essa pontinha aqui. Vou deixar ela aqui, mesmo assim, para ela ir contornando. Conforme for entorcerando, vai crescer aqui, né? Pendente, vai ficar todo cheio aqui. Como as outras plantinhas que eu tenho ali, que também ganhei galinhos assim, e que hoje, graças a Deus, entorcerou e estão bonitas. Vou achar uma posição para ela ficar aqui. Ela ficou tortinha conforme ficou no vaso ali, mas ela vai se endireitar aqui. Então, olha só. Ela vai normalizar conforme for crescendo. Então, eu vou deixar ela assim. Vou borrifar um pouquinho de água. Uma garrafinha com água aqui. Vou borrifar para ela ir assentando aqui, né? Para a raiz também se adaptando a esse novo local. Vou deixar meia sombra, porque as raízes estão se desenvolvendo, né? Ela está se adaptando, mas vou deixar num local com bastante claridade, que tem uma luz filtrada, porque tem sombrite, então, assim, até mais ou menos uma hora, mais ou menos da tarde, vai pegar um sol filtrado no local onde eu vou deixar ela. E daí em diante vai ser sombra, mas é um local aberto, né? Na área da varanda com claridade. E depois vou ir colocando ela ao sol aos poucos. Ou no caso também você pode deixar essa suculenta, né? Esse boldinho suculento numa área que pega sol, por exemplo, na parte da manhã. Ou às vezes um pouquinho de sol no finalzinho da tarde. Isso já vai ajudar, né? Já que é uma planta que gosta de sol. E é bom de saber, né? Que tipo de ambiente a nossa planta gosta, né? Se é com claridade, se é só com sombra e claridade, ou se é um local, né, com claridade, mais sol, mais quente. Igual o caso dessa planta, ela prefere claridade, né? Local aberto para ela se desenvolver e luz solar. Pelo menos, né, a gente fala umas 4 horas por dia, porque a gente sabe também que dependendo da planta, se ela ficar muito tempo no sol, ela vai queimar, ela vai cozinhar, né? Mas um pouquinho de sol não vai fazer mal para ela de maneira alguma. Pelo contrário, vai fazer com que ela se desenvolva mais, né? E fique mais bonita. E agora para pendurar. Eu vou estar mostrando para vocês aqui já de uma vez como que eu coloco a corrente aqui, né? Esses ganchos foram colocados no momento que eu fiz o vaso. A corrente eu vou estar colocando aqui junto com vocês, né? E então, vamos lá. Eu tenho aqui a corrente, né? Esses ganchos aqui, esse suporte pendurar, eu mesmo tô fazendo, porque eu tenho essas correntes ali que era... tava sendo usado na calha e foi retirado. Então, eu tô aproveitando eles aqui. Eles são abertos, então é só vir aqui com o alicate, ó, com o uso do alicate, você abre aqui a lateral, ó. Aí facilita. Aí é só passar aqui nesse ganchinho que ficou ali. E aí, você vem e aperta. Aqui, ó, vou virar desse lado aqui pra vocês verem. É só apertar aqui e trazer de volta, né, as duas pontas, ó. Esse gancho aqui, eu vou deixar ele com 12 elos dessa corrente, porque essa planta, a tendência dela é crescer, né, pra baixo aqui. Quando é alguma samambaia que vai encher pra cima primeiro, eu prefiro deixar um pouco mais longo. Mas você pode medir por um ganchinho de plástico que você tem, que aí é padrão, né? Normalmente eles são do mesmo comprimento.
Então, aqui, com 12, né? Vou abrir novamente, ó, e tirar. Deixo essa parte ali, engato aqui. Eu poderia ter feito tudo antes e mostrar pra vocês só aqui, né? Mas como esse vaso também eu fiz ele recente, é um vaso de cimento recente que eu fiz ele, então eu não tinha feito ainda o ganchinho aqui pra pendurar. Só contar 12 novamente e aí vir aqui e tirar o próximo. Esses suportes aqui de corrente, eles vêm pronto pra gente comprar. Daí é só você pôr eles aqui, né? Só vir com o alicate assim, abrir o ganchinho e pôr eles aqui. O excesso eu deixo ali que eu vou estar usando em outro vaso, né? Aí agora é só conferir, né, se estão todos com 12. E juntar eles aqui em cima, né? A câmera não tá mostrando, mas assim, ó. Junta eles aqui na ponta, os 3. E você pode pôr uma argola, um ganchinho que você tiver. Ó. Olha que bacaninha que fica. Eu gosto de estar fazendo os meus vasos de cimento. Assim, eu tô me adaptando, né? Porque, na verdade, as plantas, elas gostam de serem bem cuidadas, né? Então, algumas delas estavam acostumadas em vaso de plástico e eu tô colocando no vaso de cimento. O que acontece? O vaso de plástico, ele não transpira, né? Aqui nas bordas. Se você regou e se a terra ali tá úmida, ela fica úmida. Já o vaso de cimento, ele seca rápido, né? E aí o que acontece só que o substrato seca mais rápido, a terra onde a planta está seca mais rápido. Então é só isso mesmo que tem que observar. E no caso, por exemplo, né, igual eu planto samambaias, aí você tem que regar mais vezes, né? Porque ele seca, a tendência dele é secar mais rápido. Para suculenta, cacto, assim, não tem tanto problema, né? Que a gente pode regar eles assim uma vez por semana, dependendo muito da época que tá, né? No caso dessa suculenta aqui mesmo, que não precisa de estar molhando todos os dias, né? O vaso de cimento não tem problema. Então, assim ficou. Coloquei as 3 pontas aqui. E esse ganchinho aqui, ó. Esse ganchinho meu esposo que faz. Esse aqui, na verdade, são sobras da serralheria, né? Esse aqui são detalhes de um portão. Então, eu acabei pegando lá dos que sobraram e tô usando aqui, pendurando as minhas plantas. Então, esse ganchinho aqui, esse detalhezinho aqui, né, foi feito na serralheria. Então, esse aqui vai ficar diferente dos outros, né? É bem mais bonito do que o outro que eu tenho ali, que é só um S mesmo. Mas, então, eu vou aproveitando. Então, tá aqui, ó. Sobras da serralheria, daqui também a corrente. E os vasos, ó, usarei esse cimento para fazer. Tem vídeo aqui, vou deixar no card vídeo de como fazer o vasinho de cimento. Esse ganchinho aqui também a gente põe na hora, é um arame, ó, que é introduzido na massa ainda mole. E o vaso aqui finalizado, ele tá pintado. E tá bem rústico, né? Foi pintado aqui com o xadrez, que a gente encontra material nas lojas, né, de material de construção. Por isso ficou assim meio marrom, né, meio amarelado, né, que eu misturei marrom e amarelo. E então aqui tudo é uma forma de estar utilizando, reutilizando. Eu gosto dessas coisas, eu gosto de estar mexendo assim com artesanato, além de plantar, né? Mas também tem os vasos de plástico. Então assim ficou. Nosso boldinho suculento. Olha que gracinha. As folhinhas são gorduchinhas, suculentas, são bem nervuradinhas, né? E agora eu vou estar aguardando essa plantinha estar desenvolvendo, né? Estou cerando, que eu tirei ela, né, da planta mãe.
e tinha colocado naquele raminho ali, esses raminhos naquele potinho. Tava só aguardando para poder o vaso ficar pronto e transplantar para aqui. Então, hoje nós fizemos o passo a passo de como plantar, né, esse boldinho suculento. E agora ele vai desenvolver aqui, vai entorcerar e vai, né, me presentear com muitas mudinhas, né? Com certeza. Vai ficar com esse vaso entorcerado, bonito. Eu vou pendurar ali para vocês verem como que fica, né, pendurado. E, né, imaginar como vai ser ele todo cheio aqui, né, todo coberto. Daqui a um tempo nem vai dar para ver esse vaso aqui, porque vai estar todo preenchido. Bom, então eu pendurei aqui pra gente simular como vai ficar, né? Vou me afastar um pouquinho aqui. Olha só, então essa área aqui, ó, é aberta, né? Tem o sombrite ali em cima, ó. E eu deixei na borda da varanda os outros que estão pendentes também, ó. Aqueles ali da frente e do fundo, ó, eu ganhei alguns raminhos, olha como que já entolcerou. Já tem, ali deve ter uns 6 meses. Então, agora, com esse daqui não vai ser diferente, com esse boldinho suculento. Olha que lindeza. Que maravilha. E ele vai ficar assim, ó, pendurado. Olha o ganchinho. Como vocês podem ver, né, tem ali os vasos de plástico. E eu me adaptei a fazer o vaso de cimento, que além de ser assim uma forma de já utilizar algumas coisas que eu já tenho aqui, para mim é uma forma de artesanato, né, de poder fazer meus próprios vasos e ser gratificante. Não que eu não goste de ter os vasos de plástico, né, que eu tenho bastante vasos de plástico, inclusive eu uso eles para molde. Esse aqui é um vaso de plástico, uma cuia pendente que eu usei para molde, ó, ele tem um detalhezinho aqui, né, ó, nas laterais. E agora tá aí com um detalhe maior, que é com esse boldinho, né, suculento aí, crescendo, né, se desenvolvendo, né, que a partir de agora ele vai ficar na sombra para se desenvolver e com bastante claridade, né, e eu vou deixando assim num local com frestas de sol, ou como eu falei, pelo menos assim umas 4 horas de sol, para ele estar desenvolvendo, né? Para não ficar estiolado, ficar assim sem cor. Muitas das vezes a gente deixa uma planta de sol na sombra e ele muda de cor, ele fica esbranquiçado, fica feio, né? E aí a gente vai colocando no sol, vai percebendo que ela vai se adaptando melhor. Outras plantas já preferem a sombra, então é bom a gente estar pesquisando, sabendo mais sobre as plantas, né? Eu estou sempre pesquisando, sempre aprendendo, né? Porque eu não sou nenhuma especialista, né? Em jardinagem, em plantas. Eu aprendo todo dia. Cada planta para mim é uma surpresa. Ao longo do cultivo, assim, são surpresas que aparecem. Tem momentos que a gente acaba perdendo uma planta, às vezes a gente não entende o porquê, mas o cultivo tem dessas coisas, né? Tem momentos que é mais difícil para o cultivo. Na época de muita chuva, se as plantas estiverem na chuva, eu tenho que tirar elas. Então é uma luta mesmo, é uma dedicação, né? Eu falo que é uma dedicação. Tudo ou vai dar certo se você dedicar, se você tiver paciência de cuidar, né? Para tudo. A dedicação, né, o tempo que você se dedica a qualquer coisa, né? No caso das plantas, você tem que estar sempre olhando, observando. E como no caso aqui, eu reguei hoje, né? Joguei um pouquinho de água, vocês viram que foi bem mínimo mesmo. E agora, quando essa terra aqui, essa mistura tiver, que eu chegar aqui tiver seca, aí eu vou estar regando novamente. Então, assim, são muitas plantas penduradas ali, plantas que estão no chão com vasos maiores. E assim, tem umas que eu rego, aí eu vou olhando entre elas, outras eu não rego, porque algumas, né, estão no vaso de cimento, precisam ser regadas com mais frequência, outras eu vejo que está molhado, não rego, algumas só molho as folhas. Então, é questão de dedicação, como eu falei. E assim, para mim, cada planta que chega aqui, para mim, é uma alegria.
igual eu falei, esse boldinho eu nunca tinha cultivado ele. Tinha outras plantas pendentes assim, mas esse é a primeira vez. Então, agora eu vou estar acompanhando ao longo, né, dos meses o crescimento dessa planta, o desenvolvimento dela, como que ela vai se adaptar à meia sombra, se com mais horas de sol ela vai se adaptar melhor. Isso aí eu vou estar observando ao longo, né, do cultivo dessa planta. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de acompanhar esse passo a passo de como plantar, né, esse boldinho. Eu fico por aqui, agradeço a sua companhia.